Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos fazer aqui um vídeo para a glória e a honra do Senhor, que tem como título: O que levou Jesus a descer no inferno? Proclamar a sua vitória? Ou foi pregar para os mortos? Então, nós vamos ver aqui nesses estudos, vamos abordar 3 assuntos muito importantes. Tem gente que pensa que depois da morte Jesus não pode mais pregar, não pode mais salvar. Tem gente que pensa que Jesus não pode mais salvar depois que a pessoa morre, que não há mais conserto. Onde era o seio de Abraão? E o terceiro assunto é: Jesus pregou para quem depois da sua morte? Então, voltando aqui ao começo, ele diz assim: tem três tem vários versículos, mas eu vou apresentar aqui 2 versículos, por exemplo, que as pessoas pensam que não pode pregar os mortos, a pessoa não tem a segunda chance para ser salvo outra vez, depois da morte. Mas veja bem aqui, Hebreus 9, 27 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então é claro que esse versículo ele tem várias funções. Uma das funções específicas é mostrar que o homem morre só uma vez. Não tem como uma pessoa voltar várias vezes, como afirma o Espiritismo, que a pessoa vem várias vezes aqui na Terra. Nós vamos entrar nesse assunto agora, mas esse versículo diz que ele morre uma vez só, o homem morre uma vez só. Por outro lado, esse versículo não está falando que Jesus não pode salvar depois da morte. Não, claro que não. Jesus pode salvar a qualquer tempo, qualquer hora e qualquer dia. E outro versículo é esses aqui, que os pentecostais gostam muito de falar. Mateus 9, versículo 6. Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridades para perdoar pecado. Eles acham que Jesus só pode perdoar pecado aqui, que Jesus só pode salvar aqui, que depois da morte a pessoa não pode morrer. Mas esses versículos aqui não estão dizendo que Jesus não pode pregar, que Jesus não pode salvar depois da morte. Irmãos, Jesus salva todo dia, entendeu? Eu falo sem nenhum medo de errar. Jesus salva todo dia pessoas descendo do inferno, irmãos. Vê nos testemunhos, naqueles testemunhos de vídeos, Semeando Vidas e outros vídeos, mostrando, eu vi um homem, vi um testemunho de um homem que ele descendo do inferno e ele aceitou Jesus. Ele confessou Cristo, aceitou Jesus. Aí você vai dizer: isso é heresia. Depois que a pessoa morre, não tem mais jeito. Mas olha aqui o que é que diz aqui em João 11, versículo 25 e 26. Ele diz assim: eu sou a ressurreição. É Jesus falando. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha mesmo, ele diz que ainda que morra, viverá, se crê nele. Olha, esse versículo aqui desfaz toda essa conversa que Jesus não pode salvar depois Jesus, irmão, pode salvar. E Jesus está salvando porque Jesus é o maior missionário. Enquanto a gente está parado em casa, Jesus está salvando. Jesus está salvando em todos os lugares. Porque Jesus não faz exceção de pessoas. Não importa em qual país que você é. Não importa o que você já fez. Importa o que você crê nele. Isso é que importa. Aonde era o seio de Abraão? Então isso aqui é outros ensinos que fala que o seio de Abraão era vizinho ao inferno e ao poço do abismo. Mas isso é uma heresia. Porque nenhum versículo da Bíblia fala isso.
Não fala. Veja bem aqui, olha, ele se baseia nesse versículo que tem lá em Lucas 16, versículo 23, e ele disse, e no inferno, falando do homem que se perdeu, o rico, né? Ele disse, e no inferno, estando em tormento, levantou-se os olhos para o céu. Ele disse que levantou os olhos. Então mostra que ele estava olhando para o céu, não era para frente, como muitos estão pregando por aí. Ele estava olhando para o céu, porque ele enxergou. Quer ver? Pode ver, todas as Bíblias que eu já li, inclusive a de tradução hebraica, tudo fala que é olhando para cima. Porque o paraíso, na verdade, é em cima no segundo céu. É alguma constelação, ninguém sabe, porque o universo é muito grande, meu irmão. E outra coisa aqui, ó. Jesus pregou para quem depois da sua morte? Jesus desceu o inferno. Isso prova lá em Mateus capítulo 12, versículo 40. Jesus disse, assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no coração da terra, do coração do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quando Jesus morreu, ele desceu às regiões inferiores da terra. Então nós vamos abordar esses 3 assuntos aqui, muito importante, e trazer a perguntas. Jesus pregou para quem depois da sua morte? Ele foi no Hades pregar para mortos? Jesus foi dar uma segunda oportunidade para os mortos? Agora veja bem uma coisa assim, aquelas pessoas que estavam presos lá no inferno, eles estavam apenas presos, não estavam em sofrimento. Quero trazer um assunto aqui para nós entendermos antes que os antediluvianos, eles morreram na terceira dispensação do governo humano. Era inocência, consciência e governo humano. Nesse tempo, não existia graça, não existia promessa, não existia lei, existia o pecado. É isso que nós vamos ler aqui em Romanos capítulo 5, versículo 13 e 14. Existia o pecado, mas não existia a lei. E a Bíblia diz que o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Portanto, eles foram para lá porque Deus age com justiça. Primeiro, eles não tinham lei. Então, eles não podiam ser castigados por não ter lei. Eles não ouviram o evangelho. Eles não ouviram mensagem nenhuma. Eles só foram convidados, os antediluvianos foram convidados a construir a arca. Então, Jesus foi lá e pregou para ele, mas nós vamos ver tudo isso direitinho. Aqui o versículo aqui é Mateus capítulo 40. Romanos, desculpa. Romanos capítulo 5, versículo 13 e 14. Que ele diz, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Então,
Então o pecado reinou. Mas eles não eram punidos porque não havia lei. E você pode ver lá em Romanos, no capítulo, isso é importante para você saber, que eles foram para o inferno e não estavam em tormento, eles estavam presos. Por quê? Porque eles não morreram no pecado, eles apenas foram desobedientes contra ao convite de Deus. Mas veja bem aqui uma coisa aqui. E ele disse, em Romanos 7, versículos 7 e 8, mostra que a lei ela que mostra o pecado e pune o pecador. Mas Deus não puniu eles. Eles morreram porque eles não aceitaram, eles duvidaram, eles não acreditaram, então não puderam entrar na arca, porque só entra pela fé. E eles não foram por fé, eles agiram, não acreditaram. Então eles foram para o inferno, mas ficaram presos. Vamos ver então outro assunto. Outro assunto que eles trazem aqui é sobre, diz que ele, subindo as alturas, levou cativo ao cativeiro. Então esse assunto aqui, eles dizem que aqui é Abraão, no seio de Abraão, Deus tirou eles que estavam lá no cativeiro e levou para o céu. Agora, é muito contraditório o cara considerar aqui esse versículo que está aqui, ó, e está no Salmo também, Salmo 68, 18, é seio de Abraão com cativeiro. Cativeiro é lugar de sequestro, dos sequestradores, de pessoas, de sequestro, pessoas que estão presas. Veja aqui como é que diz aqui Veja aqui como é que diz Salmo 68, versículo 18. É aqui, ó. Subindo as alturas, levou cativo ao cativeiro, e recebeste os homens por dívidas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor habitasse no meio deles. Então, esse versículo aqui não pode ser considerado seio de Abraão. Levar Lucas 16, versículo 23, ou até Lucas 16 todo, e dizer que ali era o seio de Abraão, não prova. Não prova e é contraditório. Então vamos descer aqui o assunto aqui também, que era provar aqui realmente que eram os antediluvianos mesmo aqui. Aqui está em 1 Pedro capítulo 3, 18 a 20. Ele diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados justos, pelos injustos, para conduzir-vos, o justo aqui é Cristo, pelos injustos é os pecadores, todos nós, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito. E ele disse, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões. Aí muita gente atribui aqui anjo caído, outros atribuem não sei quem e tal, e inventam um bocado de história, mas esse daqui era para os antediluvianos. Aqui o versículo 20, nos quais, noutro tempo, foram desobedientes contra a longevidade de Deus, aguardando-os nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através das águas. 1 Pedro capítulo 3, 18 a 20. Eu quero trazer aqui um versículo aqui, esse versículo também aqui, ó, em 1 Pedro também, capítulo 4, versículo 6, ele traz esse mesmo assunto. Olha aqui como é que ele diz aqui, ó. Por isso difamamos 5, nos quais também há de prestar conta aquele que é competente para julgar vivos e os mortos. Pois para esse fim foi o evangelho pregado, também a mortos, para que, mesmo julgado na carne, os homens vivificados em espírito segundo Deus. Então, esses antediluvianos aqui, eles não ouviram o evangelho, rejeitaram o convite de Noé e morreram afogados no dilúvio, e eles foram para o versículo aqui, mostra claramente que eram os antediluvianos. E foi pregado o evangelho. Jesus não foi proclamar a vitória dele lá embaixo. Duvido quem é o homem
Qual é o teólogo que pode mostrar? E Jesus pregou para os antediluvianos. E por isso que ele diz aqui, ó, quando ele subiu às alturas, levou cativo ao cativeiro. Eles estavam cativos lá embaixo. Veja esse versículo aqui, ó, que está em Efésios capítulo 4, de 8 a 10, e você faz uma comparação de Salmo 68 e 18. Eram pessoas rebeldes. Entendeu? Isso aqui não pode se referir a seio de Abraão. Isso daqui Jesus foi e pregou, porque eles nunca tinham ouvido o evangelho. E é isso que vai acontecer. Isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer no juízo. Muitas pessoas vão ser salvas no juízo. Você que está aí me ouvindo aí pode até dizer, isso é uma heresia, você não sabe o que é que está dizendo. Entenda como você quiser. Mas que seio de Abraão nunca foi lá embaixo, não foi. E que Jesus pregou para os antediluvianos, e eles foram salvos. Eles não ressuscitaram. Jesus tirou eles dali, quando ele subiu, porque isso que diz assim, quando ele subiu, aqui é quando Jesus ressuscitou. Levou cativo ao cativeiro. Jesus levou eles para o seio de Abraão. Não para o céu diretamente. Porque nem Elias nem Enoque não entrou diretamente no céu. Naquele mesmo dia, não. Agora, depois, aí sim, depois eles entraram. Entendeu? Comente. E faça sua avaliação, escreva. Estamos aqui para responder. Agora, que seio de Abraão lá dentro do inferno, vizinho do inferno e de poço de abismo, isso não é verdade. É uma heresia sem precedente. O seio de Abraão era nas estrelas, no segundo céu. E no terceiro céu, Elias, Enoque e as outras pessoas só entraram depois que Jesus penetrou. Porque Jesus é o nosso percussor. Ore pelo irmão Aguinaldo. Não me critique não, só ore. Entendeu? Se você tem um melhor esclarecimento, fale. Escreva. Faça o seu comentário. Mas pregue o evangelho para as pessoas que não têm Jesus ainda. Porque para isso nós fomos chamados. Jesus abençoe.